Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Sou Carlos Fenini e vou estar com você até às 7 horas e 45 minutos. Hoje, além de muitas informações, tem a Gabi que vai falar de saúde, tem histórias inspiradoras com a minha amiga Valéria, tem o síndico que voltou de uma cirurgia, mas já está zero, e tem também, especialmente, a doutora Deise Costa, entrevistou um deputado. Uma entrevista bem interessante. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias. Já está no ar. Muito bem, é muito bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia. E começar a semana com você é bom demais. Quero começar o dia agradecendo. Isso aqui é o presente do Dia dos Pais que eu ganhei dos meus filhos. Eu não uso, pra falar a verdade, eu não uso camisa dessa cor aqui, mas como eu ganhei dos meus filhos, deu uma mudada. Obrigado. Amo meus trigêmeos maravilhosos. São minha vida. Todos os meus filhos são a minha vida, a família é tudo. E a gente não constrói uma base nessa vida que passa muito rápido se não for através da família e das pessoas que amamos. Vamos agora ao mercado financeiro. Mercado financeiro. O dólar no comercial, R$ 5,43. Já o euro, R$ 6,35. A libra fechou a última sexta-feira em R$ 7,29. Mercado financeiro. Mandar um abraço apertado para o meu amigo, meu irmão, na verdade, José André Oller Bueno Júnior, que completou a idade de 54, hein, Zé? Agora estamos juntos aí, que o Zé, eu nasci em março, ele nasceu 5 meses depois. Ele fala que ele é mais novo que eu. Agora estamos igual. Vamos agora ao quadro Meu Síndico. Bom dia, pessoal. Mais uma semana aí que começa. Hoje estamos aqui com o Éder. Bom dia, Éder. Bom dia, Claudinei. Uma ótima semana para você. Opa! Pessoal, hoje o assunto o Éder é especialista em acessos, né? Controle de acessos. Hoje o assunto é LGPD. LGPD assusta, né, Éder? Assusta um pouquinho, Claudinei. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que tocar é o seguinte: a gente ouve muito isso nos condomínios, né? Sempre foi assim. Nós sempre tivemos essa forma de tratar, tal, mas com as mudanças das leis, o sempre foi assim e já não cabe mais, né? Isso é muito importante que ele disse. Por quê? O sempre foi assim, nós sempre fizemos, tem que mudar. Porque isso é uma responsabilidade gigantesca para o condomínio. A LGPD, ela dita as normas de como toda a informação é adquirida, como ela é processada, feita a guarda e também a distribuição dela, né, Edrei? Perfeito, Claudinei. E isso atinge o condomínio em vários aspectos, né? Primeiro, o controle de acesso, né? Que nós acabamos de comentar, né? Como nós recepcionamos esses dados, como que é coletado esses dados, como que é feito o tratamento desses dados, né? Então, o condomínio, ele acaba sendo atingido direto pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Também nas imagens, né? Na distribuição das imagens, como que é que ela é armazenada ou até mesmo como ela é distribuída dentro do condomínio. Então, essa lei acaba, sim, atingindo os condomínios e é um ponto de atenção que tem que ter dentro dos condomínios também. É que a imagem, sim, claro, é do condomínio, tá? É dos moradores, claro, todo mundo proveu para que lá tá lá dentro, para a gente arquivar, para a gente fazer as tratativas, tudo. Mas, pessoal, por exemplo, o Edei pode dar alguns exemplos de quando a gente pode fornecer a imagem para o morador e quando não pode. Um exemplo clássico o meu cachorro, ou alguém passou perto do meu carro, bateu no meu carro, ok, né? Tudo bem. Agora, se envolve uma imagem terceira, né, daí... Sim. Eu sou do tempo, Claudinei, os cabelos brancos mostram um pouco isso, né? Que às vezes você chegava num condomínio e tinha um canal de TV que as pessoas dentro do apartamento conseguiam acessar as imagens do condomínio. Fantástico. Tá? Então, o que acontece? Isso já não pode mais. Né? Hoje tem os aplicativos, tem tudo. Também, as imagens abertas, assim, não pode. Então, o que acontece? O que nós geralmente orientamos para os condomínios, né? Para os síndicos, para os próprios condôminos. Precisou de uma imagem? Primeiro, esse exemplo que você deu é perfeito, né? Tem alguma pessoa ali envolvida nessa imagem, então precisa já acender um sinal de alerta. Um sinal de alerta maior ainda, existe uma criança ali naquela imagem, porque além da Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos ali e também temos que observar a questão do ECA. Então, a imagem, sim, acendeu um sinal de alerta,
que precisa ser feito? Busca a orientação do síndico. Se o síndico não tem uma resposta para aquilo, né, porque é uma questão legal, tem aí a assessoria jurídica do condomínio, tem as administradoras, tem tudo isso para estar auxiliando, né? O que eu sempre digo, com essas questões legais, teve dúvida? Não faça. Para ali e vai buscar o auxílio. Isso é muito importante. Por isso a contratação de uma empresa, de uma assessoria jurídica é tão importante para o condomínio. Por quê? Síndico, na dúvida, não faz. Porque quem é responsável lá criminalmente é o senhor. Tanto a empresa quanto o síndico orgânico, o morador. Então, na dúvida, não faz. Eu tomo cuidado até para fornecer imagem para o próprio grupo de conselho. Por quê? Muitas vezes, mesmo você pedindo, porque sempre que eu disponibilizo uma imagem, eu coloco embaixo, por favor, não divulgue a imagem, mas sempre tem alguém que vaza alguma coisa. Então, não divulga. Mostra no celular, ó, aconteceu isso, tal, tá salvo aqui. Se necessário, mais pra frente, sempre salva, tá, pessoal? Porque lá na frente o advogado vai pedir e você faz mais de 30 dias que aconteceu, já perdeu a imagem daí. Aí não dá para voltar atrás. Mas então, em caso de dúvida, sempre salva a imagem. Vai lá, pede para a equipe técnica, se não for portaria, pede para um técnico ir até o condomínio, extrair a imagem e guarda. Porque isso lá na frente é muito importante para o condomínio, né, Edrei? Exatamente, Claudinei. E é só para complementar esse cuidado, né? Sempre tem que cuidar também com a empresa que está manuseando essas imagens, né? Nós, por exemplo, nós não somos detentores das imagens dos condomínios. Porém, nós auxiliamos os síndicos na busca de imagens e tal. Então, para isso, os condomínios sempre têm que estar atentos que a empresa tem uma política voltada à Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma política interna para a proteção de dados, né? Treinamento dos colaboradores, né? E esses treinamentos, eles são sempre tendo que ser realizados, né? Porque é um tema muito sensível, né? Ele é um tema moderno, então isso precisa ser trabalhado com uma certa constância. Então, assim, eu vou fazer uma manutenção num DVR com alguma pessoa que não está familiarizada com esse termo. É um risco para o condomínio. Então, esses cuidados precisam ser tomados diariamente e ter uma empresa que está pensando nisso o tempo todo é importante para a saúde, vamos dizer assim, do condomínio. Isso é muito importante o que ele falou, porque até na contratação da empresa, tem muita pessoa que é fuxiqueira, né? Ela vai lá, pega a imagem dentro do seu DVR e distribui, né? Então, gente, cuidado. Por isso que é bom ter sempre uma constância nos prestadores de serviço. Você nunca sabe quem que está lá, né, para mexer. Então, se você tiver uma empresa séria que faça o serviço para você, ok. Agora, se você não tiver, muito cuidado na contratação também. Edrei, gostaria muito de agradecer você, tá? É um tema muito difícil, muito rico. Então, é complicado em 8 minutos a gente discorrer sobre isso, mas muito obrigado. Eu que agradeço sempre a gentileza do convite, Claudinei. Uma ótima semana para você e para os seus telespectadores. Até logo, pessoal. Obrigado, viu? Deixa eu dar um recado para você das óticas comercial, gente. Vários endereços de Maringá, tudo em 10 vezes sem juros. E você pode comprar no Avenida Center até às 22 horas. Preço bom de verdade é na ótica comercial. E temos oferta, né, Bruno? Rapaz, essa armação San Marino aí, a partir de 10 vezes de R$19,90. Tem também essa armação Clip-On, a partir de 10 vezes de R$32,90. E tem também você que vai se casar ou quer presentear a esposa com um solitário ou com um par de alianças, com elegância, o melhor preço da região só na ótica comercial. Não adianta. Falou em ouro, ótica comercial. Mandar um abraço para a Grazi, para o Mário, para o Alex, para toda a galera lá da ótica comercial, que são maravilhosos. E agora nós vamos com ela, né? A maravilhosa Valéria em Histórias Inspiradoras. Bom dia, Carlinhos, bom dia, Paraná, e hoje é dia do nosso lindo quadro Histórias Inspiradoras. E eu te convido para conhecer a história dela, que é empresária, escritora, mentora, para falar sobre o livro dela,
o lançamento que foi um sucesso do Caos ao Poder. Ela é Giane Rodrigues. Bem-vinda ao quadro Histórias Inspiradoras novamente, Gi. Bom dia, Val. Tudo bom com você? Muito obrigada por estar aqui. Eu tô ótima e muito feliz de estar aqui com você e falar do lançamento incrível do seu livro. Eu queria que você contasse pra gente que foi um momento único. Eu tive a oportunidade de participar, a gente tem algumas fotos, vou pedir para colocar aqui no telão, mas eu queria que você contasse como foi o lançamento do seu livro. Pois é, estou muito feliz de voltar aqui e mostrar o livro, né? Estar aqui após 20 anos que eu comecei a escrever, Uau. lancei o livro do Caos ao Poder, a escolha de agir que muda tudo. Foi sensacional, foi espetacular, você estava lá. Sim. Com muita honra receber você. Foi um momento assim único, um momento histórico na minha vida, um marco mesmo. Eu sou uma pessoa antes do livro, e uma Uau. pessoa depois do livro, porque ele marca a minha história de uma forma memorável, assim, porque é a minha voz transbordando para o mundo, assim. É mais um filho que eu coloco no mundo. Gente, a Gi, ela tem uma linda história de superação e ela ensina isso, do caos ao poder, que é realmente a vitória do que ela tem vivido. Olha que linda essa foto, Ai, que a gente linda. juntas, né? Foi muito Linda. especial. Eu falei pra Gi que o dia do lançamento, Gi, foi um dia, um divisor de águas na minha vida. Foi muito especial. A sua história sendo contada, ela é extremamente edificante e a gente consegue sentir a presença de Deus do seu lado. Eu acho que é isso que você leva por meio do seu livro, o quanto que nós precisamos, independente da circunstância que a gente está vivendo, ter a nossa fé, né? E viver o poder, que é tudo aquilo que Deus sonhou para nós, a gente viver a nossa plenitude aqui. Exatamente isso. O livro ele vem como um livro com ferramentas, com estratégias de autoconhecimento, de superação, de autoajuda, mas para além disso, para a gente trabalhar a espiritualidade. Então Deus, como o agir de Deus, Ele está agindo na minha vida e assim eu vou agindo na vida de outras pessoas, por meio dele. Ele é instrumento para mim e para outras pessoas também. Ele fez com que eu tivesse forças para escrever esse livro, porque sem Deus eu não conseguiria terminar esse livro. Que especial, Gi, você falou de algo que eu considero que é bastante importante, as ferramentas. Nós precisamos de ajuda para superar as nossas limitações, porque a limitação, ela só está aqui, ó, dentro da nossa mente. E você também tem um programa de mentoria, onde você trabalha muitas dessas ferramentas, né? Conta um pouquinho sobre sua mentoria, é do Caos ao Poder? Isso mesmo. Então, surgiu essa oportunidade de fazer para as mulheres do Clube Divas, são mulheres empreendedoras. Então, eu dou toda segunda-feira, toda última segunda-feira do mês, baseado no meu livro, a mentoria do Caos ao Poder, que eu trago ferramentas por meio da minha história, ferramentas de autoconhecimento, ferramentas para saber quais são os papéis que as mulheres exercem na sociedade, como elas estão conectadas a Deus, qual é o seu propósito. Então, para além das suas credenciais, quem é você? Então, a gente trabalha bastante, assim, a questão da autoestima, amor próprio, autoconfiança e essa conexão com Deus mesmo. Então, tudo baseado na minha história e no meu livro. Essas ferramentas, elas conectam as pessoas, as mulheres principalmente, é uma mentoria voltada para mulheres, elas conectam o propósito delas. E cada vez que eu dou mentoria, cada mulher fala, hoje eu consegui identificar o meu propósito. Uau. Por meio da minha história, por meio do meu livro. Então isso é muito gratificante. E quão importante é, muitas vezes nós passamos por situações que nós não entendemos o porquê, queremos saber o porquê, mas tudo existe um propósito na nossa vida. E o quanto antes a gente entende isso, e o quanto que a gente pode contribuir para o mundo à nossa volta, nós conseguimos ressignificar tudo que acontece na nossa vida e à nossa volta também. Perfeito. E falando sobre propósito, Gi, o que você considera que é o propósito do seu livro e da sua mentoria? O propósito do meu livro, da minha mentoria, é transbordar na vida dessas mulheres, transformar a vida dessas mulheres, dizendo que, para além daquilo que acontece para elas, se elas escolherem agir, é escolher viver. Então, é preciso ter primeiro a ação. Eu sempre falo, o cérebro ele vai entender que primeiro que você vai agir para depois vir a motivação. Verdade. A motivação ela não vai acontecer se você não tiver a ação. Então, escolha agir para escolher viver. E a Gi conta essa história, gente, ela
ela pensava que ela precisava de uma alta preparação para poder ajudar, né? E muitas vezes nós achamos que nós não estamos preparados para viver algo, mas você está preparado. Haja hoje, tem iniciativa hoje, né? Se movimente. Exato. Eu acho que isso é o mais importante, né, Gi? Exatamente, eu falo muito isso no livro, eu falo muito isso, nós temos ferramentas internas para conseguir trabalhar tudo que nos acontece. A gente estava conversando até ali atrás, né? Todos os perrengues que nos acontecem, nós temos ferramentas internas para trabalhar com tudo isso que nos acontece. Isso é muito importante. Gi, quem quer conhecer mais sobre sua mentoria, mais sobre você, aonde te encontra? Então eu tenho lá o Instagram, Agir Sobre Rodas. Uau. Já começa a me seguir, já tem lá o Linktree, que já tem lá o formulário da mentoria do Causa ao Poder. E eu também tenho a mentoria individual que chama Agilidade Emocional, que é para trabalhar também essa questão emocional com as mulheres. Então conheça mais, é um recurso para você buscar ajuda. Gi, é um presente ter você aqui. Desejo as coisas mais lindas desse mundo de Deus para sua vida. Obrigada, é um presente ter você aqui sempre. Você é maravilhosa, você é meu presente, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Obrigada pela oportunidade e Deus te abençoe muito. Amém, eu agradeço. Carlinhos, voltamos com você. Atenção você, dona de casa e consumidor exigente, fã da praticidade da Canção, que está de cara nova. A marca que você já conhece, pelos cortes de frangos congelados, está de cara nova. Com um novo visual, a marca deixou tudo ainda muito mais moderno e apetitoso. As novidades não vão parar por aí, tá? Vem uma série de lançamentos que prometem variar cardápios e facilitar o seu dia a dia. Fique ligado aqui no Paraná Notícias, você vai descobrir como que a Canção vai transformar qualidade em sabor todos os dias. Então fica ligado que vem uma série de lançamentos aí bem bacana, tá bom? Vamos com ela agora, com a nossa Gabi, falar de saúde? Bom dia! Hoje de início de setembro vamos falar sobre um assunto que gera certas polêmicas. Então, dia 4 é pautado a saúde sexual. É recente um influenciador que vem falando sobre a sexualização infantil. Então eu vou pegar esses dois temas para vocês. Hoje a gente vai unir o útil ao agradável e vamos tratar de um assunto sério e importantíssimo. Falando da sexualidade, a parte da sexualidade desde a infância. O que é isso? Então, falar de sexualidade para a criança é falar de educação sexual. Pode colocar a imagem, por favor. A criança ela tem desde cedo ser orientada sobre educação sexual. E o que é e não é educação sexual? Falar sobre o corpo é educação sexual. Ajuda a criança a se desenvolver a autoestima, ensina a diferenciar toques, aquele toque abusivo de um toque de afeto, ensina quem que pode tocar nas partes íntimas ou não, como que pede ajuda em casos de perigo. E aí, o que não é educação sexual para a criança? Não é ensinar a criança a fazer sexo, não é ensinar as crianças a dançar músicas erotizadas e nem mostrar pornografia. Frente a isso, então, falar sobre educação sexual para a criança é mostrar para a criança, ensinar o que pode e não pode no seu corpo. Então aqui eu tenho um desenho ilustrativo, você que está assistindo aí de casa, se você tiver filho, neto, amiguinho, ensina esse desenho para a criança. Onde está a bolinha verde são os pontos que se pode tocar na criança sem ter grandes receios, né? Um afeto, um carinho na cabeça, no ombro, nas mãos. Aparentemente não traz grandes perigos. A parte amarela, as bolinhas amarelas, onde tem que ter atenção. As bochechas, a parte da barriga, a parte das pernas e o vermelhinho, as carinhas vermelhas, a carinha triste, a carinha brava. Não pode tocar na boca, nas partes de genitálias e nas meninas na parte do seio.
a criança, ela não tem a malícia que os adultos, as pessoas já com experiências de vida carregam. Então, é importante desde cedo os pais, os avós, os tios orientarem essas crianças sobre esses toques. Nem todo toque é positivo, nem todo toque traz carinho e afeto. Infelizmente, não podemos confiar, às vezes, nem de quem está perto dessa criança. Então, desde cedo, é importante realizar essa educação sexual. E falar de educação sexual também é falar de saúde, porque a saúde não é tratar só de doenças, a saúde é tratar de prevenção. E prevenir é proteger as crianças. E lembrando, tem mais uma terceira imagem aí, falando sobre a prevenir e proteger as crianças. Olha aí, onde tem abuso, não tem brincadeira. Os toques nas crianças, foi uma brincadeira, tô relando aqui, vou brincar com a criança. Se abusa, se ultrapassa os limites, não é brincadeira, é abuso. Pode ser apenas um toque, mas se não é consentido, no caso de adolescente e adulto, a criança, ela não tem, como disse, esse senso de consentimento. Então, não tem que ter o consentimento da criança, não deve-se ter esse toque para as crianças. Com isso, a gente consegue preservar as nossas crianças, fazer com que diminuam casos de abuso, de violência sexual e preservar a mentalidade, porque todos expostos em situações de violência sexual desenvolvem traumas. Traumas afetam o quê? A saúde mental. Então, uma pessoa com a saúde física, com a promoção da saúde em dia, é uma pessoa que tem a saúde mental também em dia. Se nós protegermos hoje as nossas crianças, nós teremos sem dúvida um futuro melhor, um futuro com menos traumas, com menos situações de estresses psicológicos. Então preste atenção, coloca novamente aquela imagem do bonequinho dos pontos, presta atenção nesses pontos aí e decora, ensina para os seus filhos, para as crianças aí ao seu redor e vamos fazer com que haja conscientização e que a gente possa cuidar dessas nossas crianças. Então, fica aí a dica e até a próxima semana. Eu vou comer aquele pãozinho de queijo da canção, mas já volto. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. Mandar um abraço para todo mundo lá de Paysandu, cidade querida, cidade que eu nasci e que quero morrer, tá, gente? É uma cidade maravilhosa. E vamos agora ao mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Na região da Cocamar, R$ 118,00 a saca de 60 quilos. Já o milho, R$ 51,00, o trigo, R$ 75,00. Arroba do suíno, o quilo do suíno, R$ 9,10 e arroba do boi gordo, R$ 315,00. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Agora nós vamos ao direito ao assunto de uma pauta diferente, que ela entrevistou um deputado falando sobre pedágio e várias coisas inerentes ao nosso estado, com a Deise Costa. Muito bom dia a todos. Hoje o Direito ao Assunto está com um tema que vai interessar a todos nós paranaenses. E para falar do tema, alguns temas, eu trouxe um convidado aqui muito especial, que é o deputado estadual Fábio Oliveira, que ele é de Guarapuava, residente em Curitiba há 20 anos e hoje vai conversar conosco sobre algumas questões que vão afetar aí o seu dia a dia e que podem vir aí a se tornar projetos concretos, que vão vir aí sempre estar presente no Dia dos Paranaenses. É uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Deise. É um prazer poder participar aqui desse quadro, né? Um quadro tão importante, né? Que traz luz, às vezes, a um assunto que parece meio grego, né? Para as pessoas, que é o direito. Então é um prazer poder estar aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem feito também, em parceria com o governo do estado, mas também de uma maneira unilateral como deputado estadual, legislador, em favor da população. Com certeza, né? Muitas pessoas não sabem, mas
são vocês ali, né, que estão brigando e buscando implementar ali leis e questões ali que vão melhorar o dia a dia da população. Deputado, a gente teve agora uma alteração recente, né? O governador Ratinho decretou aí a questão da isenção do IPVA, né, para 2026, que com certeza foi uma medida aí que todo paranaense gostou, né, e vai se beneficiar. Você consegue falar para nós, para 2026, o que a gente pode esperar disso, né? Vai ter a questão também, se você puder esclarecer, uma alteração no valor de multa por atraso. Vamos passar para o pessoal de casa? Não, legal, Deise. Veja, isso é uma grande novidade, um grande avanço que nós percebemos e vamos notar no nosso bolso a partir do ano que vem em relação à questão do IPVA. Eu, particularmente, já em 2023, eu já tinha feito um projeto de lei que já é lei, corrigindo a forma de cobrança de IPVAs inadimplentes, né? Então, por exemplo, alguém vendia um carro, esse carro ele estava todo regularizado e o proprietário que comprou esse carro, ele não pagou o IPVA, a Receita Estadual estava processando tanto o proprietário anterior quanto o proprietário atual do carro. Então nós fizemos um projeto de lei corrigindo a interpretação, tirando essa margem de interpretação do artigo, né, que tinha isso, e agora o IPVA está sendo cobrado, né, do inadimplente apenas do proprietário atual, aquele que não conseguiu deixar o IPVA em dia. Aí nós tivemos também agora essa notícia boa vinda do governo do estado, reduzindo, né, o IPVA a partir do ano que vem, onde o nosso estado era um dos maiores IPVAs do Brasil, né? Então a gente ouvia muitos casos de pessoas que moram aqui no Paraná e que emplacavam o carro em Santa Catarina, né? Quem que não conhece alguém que tem um carro emplacado em Santa Catarina? E o que nós temos percebido, pelo menos lá em Curitiba, conversado com várias pessoas, que as pessoas já estão dizendo que a partir do ano que vem elas vão voltar com o carro delas para o Paraná. E é claro que, mesmo você imaginando que vai ter um pouco de perda de receita pela redução, né, dos 2,5 para 1,9, agora vai aumentar o número de veículos. E é claro que, num primeiro momento, os municípios vão ter uma redução também da sua arrecadação, porque 50% do IPVA cobrado ficava para o município de origem, mas com o aumento de carro isso tende também a reduzir. E um outro projeto de lei também que a gente acabou fazendo agora e que está tramitando dentro da casa é a questão da isenção da cobrança do IPVA para PCDs, para aquelas pessoas que têm necessidades especiais e que já têm já a sua luta, a sua guerra para cumprir, as suas dificuldades, né, dentro do trânsito, e a gente quer também, através desse projeto de lei, trazer um benefício para ela através da isenção da cobrança do IPVA para o PCD. Esse projeto de lei, então, né, para isenção do PCD, o que você acredita que ele vai trazer aí, né, essa segurança jurídica, uma segurança até para o contribuinte com o PCD? Isso, que pé que está, vamos colocar assim, deputado? Eu entrei com esse projeto, né, ou seja, eu protocolei esse projeto lá na Assembleia Legislativa e ele tem todo um trâmite, né, que tem que ser, que ele percorre comissões dentro da Assembleia Legislativa. Então, obrigatoriamente, o primeiro lugar que esse projeto de lei, ele passa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para ver se há constitucionalidade, se tem algum vício de iniciativa nesse projeto de lei. Quando eu digo vício de iniciativa, é que às vezes algum deputado pode fazer algum projeto de lei que não deveria ser ele que deveria fazer, deveria ser o Poder Executivo ou algum outro poder. Então, nesse caso, ele vai passar pela CCJ, depois da CCJ, provavelmente ele vai passar pelo menos por mais duas comissões para daí ele ir para plenário, mas o nosso objetivo é que esse projeto de lei ele seja votado em plenário ainda esse ano. Por isso é importante, né, todos os eleitores aí acompanharem sempre, né, deputado, né, os projetos que estão sendo votados, cobrar também, para que isso seja efetivado aí e beneficiar quem precisa. Deputado, eu também acredito que tanto esse projeto, né, que está aí para ser votado, quanto a questão da transferência do IPVA para o comprador, ele traz esse benefício para as pessoas e, com certeza, para a economia, né? Eu acho que geral, porque tira um pouquinho do bolso ali do proprietário do veículo e isso alivia, né, digamos assim, e gira mais a economia do Estado.
Você está correta, perfeita a tua análise, porque esse valor que o proprietário vai deixar de pagar, ou seja, aquele dinheiro que vai efetivamente ficar no bolso, não é um valor que vai fazer com que o proprietário ele consiga aplicar esse dinheiro, botar numa aplicação ou investir ele, na verdade. O que esse dinheiro vai acontecer? Aquele dinheiro que o proprietário ele vai colocar no seu dia a dia e ele vai comprar material escolar, ele vai comprar comida, ele vai, de repente, reformar o seu carro, e é um dinheiro que vai ficar dentro da própria economia local e ele vai circular na cidade, na própria cidade, incrementando a economia da cidade e, consequentemente, a economia do Estado. Quando você tem mais dinheiro circulando, quando você tem mais empresas, né, produzindo dinheiro, prestando serviço, vendendo seus produtos, você consegue incrementar a economia. Lembrando que a economia do Estado do Paraná ela já é a maior do Brasil. Nós esquecemos agora no primeiro trimestre desse ano, de 2025, mais que o dobro do que o governo brasileiro. Então nós estamos sim em pleno crescimento e eu acredito que essa redução do IPVA, com certeza ele vai trazer um incremento real no dia a dia do paranaense. E eu, como advogada, posso falar, né? Medidas como essa desafogam aí até o judiciário, né? Porque são brigas judiciais a menos, né? Para desafogar um pouco e processos que realmente precisam, às vezes, de uma prioridade, etc., terem aí a sua tramitação. Eu queria conversar também com você, aproveitando aqui a sua, né, visita ao programa, sobre a questão dos pedágios, né? O pedágio, gente, para quem está em casa, é questão de direito administrativo, licitações. Então, por isso que é importante a gente falar, porque também vai afetar e afeta todos nós. Deputado, o paranaense tem um histórico aí com pedágios, né, não tão bom, digamos assim, né? Tivemos alguns escândalos, né, algumas questões que prejudicaram e que o pessoal ficou um pouco assim preocupado. O que você tem a falar para nós essa questão agora dos pedágios, das concessões? Como que nós paranaenses podemos ter esperanças nisso? Essa pauta é uma pauta muito cara para mim, por dois motivos. Primeiro, porque desde 2014, quando ocorreu a Lava Jato, e a Lava Jato trouxe todo aquele mar de corrupção que o brasileiro estava envolvido, a gente percebeu que os pedágios aqui do Paraná, infelizmente, faziam parte desse grande mar de podridão que nós estávamos envolvidos. O Ministério Público, mais ou menos em 2017, se não me engano, ele fez um acordo de leniência com as concessionárias que estavam operando o pedágio aqui no estado do Paraná, e esse acordo de leniência foi de R$1 bilhão. E esse acordo de leniência que o governo do estado fez com o Ministério Público fez com as concessionárias, não tirava o direito do governo do estado a fazer novos acordos com as concessionárias. E de 2018 para cá, o governo do estado, agora até o ano passado, fechou mais R$1 bilhão de acordos com as concessionárias. Ou seja, as concessionárias admitiram 2 bilhões em corrupção na nossa história. O que quer dizer isso? Que obras que deveriam ter sido feitas não foram feitas. Mas, além disso, a Polícia Rodoviária Federal ela fez um levantamento de colisões frontais que aconteceram em trechos que deveriam ter sido duplicados. Eram para ter sido duplicados 1.000 quilômetros de rodovias no estado do Paraná, na concessão antiga, e foram duplicados apenas 300 quilômetros. Ou seja, nos 700 quilômetros ocorreram colisões frontais que levaram, infelizmente, à morte de pessoas. Mais de 400 pessoas morreram em acidentes, em colisões frontais e em rodovias que deveriam ter sido duplicadas. O que eu quero dizer com isso? O corrupto ele tem sangue de inocentes nas suas mãos. A corrupção ela mata. E o meu papel, que é o segundo ponto que eu queria trazer para você, é que eu sou coordenador da Frente Parlamentar das Engenharias, da Infraestrutura e do Crescimento Sustentável do Estado do Paraná. E essa pauta dos pedágios, ela está nessa frente que eu estou coordenando. Nós já desenvolvemos uma ferramenta na internet de fiscalização. Você pode entrar lá no meu site, fabioliveira.pr.com.br, você vai ver lá, /pedágio, você vai ver essa ferramenta onde você que está nos assistindo vai poder ajudar a fiscalizar a execução das obras do pedágio. Então, o meu papel hoje, como deputado estadual, que a minha obrigação, além de fazer leis, é fiscalizar essas obras dos pedágios. Nós estamos com 4 já contratos, nós temos o lote 3, que é o indireto, né, que atinge indiretamente aqui em Maringá, mas agora no dia 23 de outubro nós vamos ter mais um novo leilão, onde vai ser leiloado o lote 3,
o lote 4, que vai atingir diretamente aqui em Maringá, é um lote que vai ser investido mais de 18 bilhões de reais, várias obras, inclusive vai até a divisa do nosso país, e sim, como os outros 4 lotes que já foram leiloados, é mais um lote que nós vamos ter plena atenção para que as obras desse contrato sejam executadas de acordo com o contrato e também nas melhores técnicas da engenharia. Podemos, então, esperar aí que o Paraná consiga tarifas mais justas, né, e equilibrar aí também um pouco a questão do investimento, da economia, porque o pedágio, ele, né, afeta ali todos os paranaenses e toda a economia em si. Podemos cobrar isso, pensar, né, em ter essa esperança aí com o que vem pela frente? Com certeza. A cobrança vocês podem fazer direta para o meu gabinete. Então, essa é a nossa pauta. Uma das nossas pautas é a fiscalização dos pedágios. Quando a gente olha o contrato dos pedágios, a gente vê uma modernização nos contratos, principalmente se você for comparar com os contratos antigos. Então, a gente vê, por exemplo, a questão do degrau tarifário, né? A empresa só vai conseguir fazer reajustes de preço à medida que ela for efetivamente entregando obras nos 7 anos após o primeiro ano da obra. Então, o primeiro ano de contrato é o ano em que a empresa está se adequando, fazendo obras emergenciais, ela está reativando o trabalho de resgate, de mecânico, pintando faixa, colocando a sinalização vertical e sinalização horizontal, e efetivamente no segundo ano é que ela começa a fazer as obras. Então, no final do 7º ano é que ela tem que entregar todas as obras grandes, isso é o que está em contrato. Então, só a partir desse momento, pelos degraus tarifários, né, à medida que ela for entregando a obra, que efetivamente ela vai conseguir fazer a ampliação dos valores de cobrança. Alguém me perguntou esses dias, Fábio, mas agora já teve uma alteração no valor dos pedágios dos primeiros lotes, lote 1 e lote 2. Infelizmente, é o que está previsto no contrato em relação à questão da inflação. Então, eles estão fazendo um reajuste inflacionário, não é uma cobrança a mais ou já maior por obras feitas, porque, na verdade, eles já têm que começar a entregar a obra no final desse ano. Então, agora o que está acontecendo é algo que está previsto em contrato, você como advogado tem que se cumprir isso, mas é o reajuste visando a inflação. A questão também da região aqui, Maringá, infraestrutura, o que você pode dizer para nós? Tem alguma coisa prevista que vai abranger, né, essa questão dos pedágios, tudo isso que vai vir aí pela frente, né? De uma maneira geral, o que me chamou muita atenção em relação à questão dos contratos, e aqui do lote 4 não vai ser diferente, é em relação à questão das duplicações. Esse lote aqui, claro que a gente está falando de contornos que vão ser construídos, várias passarelas, viadutos, né, também terceiras pistas, mas me chamou muito a atenção em relação à questão das duplicações. Então, nesse trecho aqui que vai impactar diretamente Maringá, são, se não me engano, quase 200 quilômetros de duplicações que vão beneficiar aqui a região. É uma região que já foi, vamos dizer assim, no pedágio anterior, beneficiada. Foi um dos locais que foram mais construídos as duplicações, diferente, por exemplo, da BR-277, né, do trecho do Relógio até Foz do Iguaçu, que deveria ter sido duplicado tudo e não foi. Mas aqui sim a gente vai ter praticamente 200 quilômetros aí de duplicações, 18 bilhões de investimentos e esse trabalho de fiscalização que eu me comprometo com vocês para a gente deixar ele ativo. Deputado, eu queria agradecer, né, a sua presença aqui, o seu esclarecimento. Fica o convite, né, para quando tivermos aí mais algumas questões que vão ajudar aí o dia a dia do contribuinte com a questão de impostos, isenções. E lembrando, gente, eu como advogada posso falar que nós temos sim o dever não só de fazer cumprir as leis, né? Nós advogados somos responsáveis aí para ajudar vocês a cumprir as leis, mas fiscalizem, né? Acompanhem para que você não precise, talvez aí contratar advogado e esperar pelo judiciário. Né? Então, por isso, eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para quem está em casa, né, que acompanhou, deixar suas redes sociais, contatos e agradecer a sua presença aqui. Claro, te agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui nesse canal tão importante de comunicação, de uma área que é técnica, né, que é o nosso direito e que você consegue deixar ele de uma maneira muito leve, muito suave e totalmente alcançável, né, a toda a população paranaense. Eu quero deixar minhas redes sociais à tua disposição, você conhecer nossos trabalhos, trabalho de fiscalização também. O meu Instagram é o @FábioOliveiraPR, o P é de pato, o R de rua, ou Paraná, se você preferir. Então é Fábio Oliveira PR, esse é o Instagram. O X
é o FA Oliveira PR, e lá você vai poder conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Quero deixar também, se for possível, o nosso celular, o WhatsApp lá do gabinete, para você fazer críticas, sugestões, mas também, se você quiser fazer denúncias, é um grande canal para isso. É o 419-9292-9190, 419-9292-9190. E assim como você falou, né, de você trabalhar preventivamente em relação à questão de atitudes, né, para não precisar contratar um advogado, porque daí a coisa já está muito complicada, eu faço a corpo a tua palavra em relação à questão do voto, né? Nós temos eleição ano que vem, eu acho que o voto qualificado ele é tão importante para que a gente possa colocar políticos realmente que lutem pela população nas casas legislativas, enfim, em qualquer lugar. Esse foi mais um Direito ao Assunto. Espero vocês na semana que vem. Um bom dia a todos. Deixa eu dar um recado para você da Prefeitura de Paysandu, na verdade da Fundação de Saúde, tá? Toda a campanha voltada contra a dengue, contra esse mosquito que tem tirado o sono de todos nós, tá? São várias visitas, mutirões, ações para combater esse mal que, puxa vida, tem tirado o sono de todos nós há muito tempo. Então, fica combinado, você faz aquele checklist na sua casa, olha a caixa d'água, vasinho de flor, tá bom? E se tiver um vizinho que não esteja cuidando, entre em contato lá com a equipe da Secretaria de Saúde, da Fundação de Saúde ou então da Prefeitura, tá bom? Não temos tempo a mais nada, que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. Fique com Deus, até amanhã, tchau.